Olá! Primeirinha a entrar, Priscila, Valéria, Vitória, Eva. Opa! Ixi, agora vai ficar difícil eu falar tanto nome. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, pessoal, vamos entrando. Bem-vindas, bem-vindos. Já já vamos liberar o link do YouTube também, porque lotou os grupos, né? E o Zoom tem uma capacidade limitada aqui. A gente até tentou aumentar o número aqui, mas já vamos liberar também o link do Professora, YouTube. já estamos sincronizados no YouTube, tá bom? Tem uma ótima aula. Muito obrigada, Vitor. Opa! Vou baixar aqui meu volume para eu poder acompanhar pelo YouTube também. Vamos lá. Boa noite a todos. Gente, eu tô feliz demais. Demais, demais, demais. Quantas pessoas? Ruth, Maria, Priscila, Valéria, Val. Gente, é tanta gente. Eu adoro quando abre a câmera. A Ruth e a Maria estão ali com a câmera aberta. Deixa eu ver se eu consigo liberar seu áudio aí, Ruth. Quero que vocês comentem aí no chat, gente, de qual cidade vocês são. Eba, mais gente abrindo a câmera. Bibiana, Alessandra, Maria, Vânia, Karina. É isso aí, gente. É isso aí. Mulherada mostrando, ó, a cara. É isso aí. Autoestima, ó, lá no topo. Gorete. Isso aí, vamos lá. Ó, Rio de Janeiro, Santa Bárbara. Deixa eu abrir aqui meu chat para eu poder ver. Paz do Senhor, queridas. Eu vi aqui que tem homens também aqui conosco, viu, gente? Kaique, tem aí, ó, a mulherada dominando, como sempre. Opa! Beijo, pessoal do YouTube também. Nossa, quantas mulheres! Quantas mulheres! Márcia, Cláudia, Catiúcia, Valdirene, Ariane, Juliano, Nilva, Dalvelina, Roseli, Cássia, Cláudia, Olga. Olga de Araxá. Gente, tem gente de. Eu tô aqui, gente, com meu telefone e tô aqui no Zoom. É assim, né? A gente tem que ser multi, viu? Marcelo, bem-vindo, Marcelo! É isso aí, ó. Os homens também estão preocupados com a autoestima, viu, gente? Vocês acham que não? Mas estão. Vamos lá, pessoal. Comenta aqui, gente, de onde vocês são. São José dos Campos, deixa eu ver aqui. Tem muita gente. Paz, boa noite, pessoal, boa noite. Vou ver aqui, Rio de Janeiro, Goiânia, Indaiatuba, São Paulo, Rio de Janeiro, Jacareí, São Paulo, Chalé, Minas Gerais, Brasília, Santa Bárbara do Oeste, Cachoeiro do Sul, Curitiba, Paraná, São Paulo, Mogi das Cruzes, Santo André, João Pessoa, Guarujá, São Paulo, Bibiana, Belford Roxo, Brasília. Brasília, meu pai mora aí, Brasília. Rodrigo aí, ó, mais um homem aqui. Salvador, Bahia, Marechal Deodoro, sou de Jaú, São Paulo, São José dos Campos, Santa Luzia, Barreirinhas, Maranhão, Campina Grande, Paraíba, São Paulo, capital, Salvador, Bahia, Camapuã, Duque de Caxias, no Santana do Boa Vista, Alagoas, Rio Grande do Sul, Curitiba, Pará. Oi, Odália, abriu a câmera aí também, Eliane, Ayla, Vânia, Priscila. Gente, eu não estou liberando o áudio
Eu não estou liberando áudio porque senão fica todo mundo conversando, né? Mas depois eu vou liberar para perguntas aí, nós vamos ter um momento de interação. Bahia, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Orlando. Olha! Adrina Vitória, Orlando, Estados Unidos, Estado do Amapá, Garimpo do Lourenço. Chapada dos Guimarães, Anápolis, Goiás, Paciência, Rio de Janeiro. Uhul! Vamos lá, tem muita gente aqui também, ó, no YouTube. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre autoestima. Autoestima. Quem tá aí com autoestima lá no céu e quem tá assim, mais ou menos, com autoestima mais ou menos? Conta pra gente. Ó, meu marido intruso aqui entrou aqui na câmera aqui. A Odália tem um dançarino ali atrás dela, ó, todo animadinho. É isso aí, pessoal. Odália, é isso aí. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Dani, casada com o Diego, mãe do Davi. Também vou desacelerar aqui, porque eu comecei aqui na maior empolgação, né, gente? É porque eu sou assim mesmo, tá? Quem me conhece sabe que eu sou das empolgadas, os assistentes, é isso aí mesmo, Dali. Tem que ter os assistentes, às vezes, para ajudar a gente com a internet, com desbloquear o áudio, para ajudar para a gente conectar no Zoom, no YouTube. É isso aí mesmo, é isso aí. Pessoal, a gente está aqui com bastante participantes, né? Já quero primeiramente agradecer vocês. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Zoom. Tô vendo aí a Adriana tomando o cafezinho dela aí. Eita, beleza. Cafezinho é sempre bom, né, gente? Eu tô aqui só na aguinha, porque dia de falar, né? A gente gasta a voz da gente aqui, então tem que ter uma aguinha do lado. Bom, essa aula vai ficar gravada, esse workshop vai ficar gravado, para que depois, se vocês quiserem assistir, compartilhar com outras pessoas. Como eu disse, eu sou a Dani, sou casada com o Diego, sou mãe do Davi. Davi tem 14 anos. Moramos no interior de Minas, em uma cidade que chama Bom Despacho, pertinho de BH. Morei muitos anos em Belo Horizonte e mudamos para cá tem quase 3 anos. É uma cidade bem pacata, bem tranquila. E eu tô aqui com a minha colinha, sabe, gente? Que é tanta coisa que eu quero falar com vocês hoje. E eu gostaria de perguntar para vocês quem aqui conhece o Instituto Aliança. Eu sei que muitas de vocês e muitos de vocês vieram da FATEB, que é o Instituto FATEB, né? E dá escreve aí, ó, quem está em formação pelo Instituto FATEB e como terapeuta ou psicanalista. Muita gente, né? Eu tentei interagir muito com vocês lá pelo grupo, coloquei várias enquetes. O Instituto Aliança, gente, é um parceiro, para quem não conhece, o Instituto Aliança é um parceiro da FATEB, o diretor Diego Cândido, que é o diretor responsável pela expansão, juntamente aí com o doutor Márcio, está sempre aí nos congressos. Ele formou o Instituto Aliança com o propósito de, nos princípios cristãos também, ajudar pessoas. Então, hoje nós temos alguns cursos e vários workshops. Inclusive, quando eu perguntei lá para o pessoal
quais seriam os assuntos que vocês gostariam né, de ouvir, de ter mais conhecimento? Ei, Valéria, abriu a câmera. É, teve alguém aqui ó, com o número 1010, não sei quem que é, mas está com a câmera aberta aí também. Eu adoro. Eliane, Jeane, Priscila, todo mundo. Eu adoro quando abre a câmera para eu ver vocês. O Instituto Aliança ele foi formado com esse propósito de ajudar aí, tanto profissionalmente, tanto que a gente tem alguns cursos de mentoria ali para destravar pessoas que às vezes estão travadas, querem dar palestras, querem dar cursos. Ei, Maria! Alessandra aí abrindo também a câmera. E aí, gente, um Instituto Aliança, ele tem esse propósito aí de ajudar pessoas. Hoje nós temos alguns cursos e vários workshops. Workshops sobre traumas da infância, narcisista, abusos. Então, tem vários workshops para vocês lá. Depois eu vou divulgar lá no grupo, né, para vocês conhecerem um pouco mais. E eu realmente, gente, fico muito feliz, né, de ver. Eu sei que 95% aqui são mulheres, né? Nós temos aí alguns homens, e sejam muito bem-vindos. Os homens às vezes são mais tímidos, né? Eles não falam às vezes muito, não se expõem muito, mas também nós sabemos que tem vários homens que estão aí em busca do conhecimento para ajudar outras mulheres, em busca também aí de aumentar a sua autoestima. Então, assim, esse workshop é para todos, apesar de ter aí o Outubro Rosa e eu falar aí para a maioria são mulheres, mas eu quero parabenizar aí também os homens que estão em busca do conhecimento, em busca de não só o conhecimento para si, mas para ajudar outras pessoas. Perguntei para vocês, né, de que cidade vocês são, falaram aqui também, muitos são terapeutas, eu vi lá que tem várias pessoas, quero contar uma coisa aqui para vocês, eu vi que tem várias pessoas ali que estão formando e que falaram ali, eu coloquei uma enquete perguntando se precisam de, às vezes, uma mentoria, uma ajuda, porque estão se formando, não sabem por onde começar, o que fazer, e depois nós vamos ter, né, muitas novidades aí, eu vou contar para vocês. Mas vamos lá, gente. Como eu disse, eu sou me apresentando aqui de novo, pessoal do YouTube conectado aí, o pessoal aqui do Zoom. Eu sou a Daniele, eu tenho 47 anos, sou casada com o Diego Cândido, que é aí diretor do Instituto Aliança e da FATEB também. Nós dois somos diretores, então nós representamos também. Não sei se tem algum diretor aqui presente que representa e vende os cursos da FATEB. Nós representamos a FATEB, vendemos cursos da FATEB e somos também diretores do Instituto Aliança. Eu hoje sou professora, sou terapeuta especialista em mulheres e me dedico nessa área de cura. Fiz 2 cursos, não sei se alguém aqui conhece, se conhecer pode. Olha, tem alguém que tem um irmão que chama Diego Cândido, que coincidência, né? Diego Cândido. O Diego é Diego Moreira Cândido. E eu sou especialista em cura. Fiz 2 cursos, em 2011 eu estive na IFOL, que é com o pastor Cote, não sei se vocês conhecem. É um pastor conceituado na área de cura e de libertação. Hoje eu também estou fazendo um curso de aprimoramento de cura e libertação também, com o pastor Alcione Meric, pelo SECRAI. E esse é a minha dedicação hoje é terapia de mulheres especializada em cura da alma, tá? E hoje eu tô aqui para falar sobre autoestima. Então, focando aí em autoestima agora, quem hoje está com
autoestima lá no alto. Karina, quem mais? Eu, Jorge. Quem mais, pessoal? Vamos lá. Nádia, depois você me procura, eu vou te apresentar os cursos, tá? A Olga falou que conhece os ministérios que eu falei. Eu não estou. Vai falando aí. Eu não estou, eu estou. Coloca aí para mim nos comentários. Média, ok. Eu, isso aí, eu não estou. Depois eu vou divulgar, tá, gente? O meu Instagram, o Instagram do Instituto. Eu estou. Ok, Jorge, depois pode me procurar. Gente, eu vou inclusive colocar lá no grupo, depois o meu telefone particular. Não saiam do grupo, tá? Vou ter algumas novidades para vocês, inclusive em cima daqueles cursos que vocês colocaram ali, aqueles assuntos que vocês colocaram, nós vamos conversar. Podem me chamar. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para atender, mas eu não deixo ninguém sem responder. Eu atendo todo mundo, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes eu estou em atendimento com aluno, eu estou em atendimento com algum paciente, mas eu não deixo de responder ninguém, tá? Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo meu slide aqui? Outubro Rosa, autoestima, saúde emocional e espiritual. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Cuidado só para não amar mais o próximo do que a si mesmo, hein, gente? Porque tem muita gente aí que está amando mais o próximo do que a si mesmo e aí cai numa dependência emocional. Então, cuidado com isso. Mas hoje nós vamos focar nisso aqui, que é amar o seu próximo como a si mesmo. E como que eu me amo? Como que você tem se amado? Como que você tem olhado para você? Como que você se enxerga? Vocês viram que eu postei lá no grupo uma atividade prática. Eu coloquei lá no grupo, não sei se alguém entrou depois, né? Eu tentei ali postar algumas vezes, só que o grupo também foi atualizando muito rápido. Então, assim, eu coloquei ali para vocês uma atividade prática que mais no final nós vamos fazer. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui meu slide para a gente ir acompanhando. Essa sou eu, gente. Por que que eu coloquei essa foto? Essa foto é uma das fotos que eu mais amo, minha. É uma foto que eu me achei maravilhosa. Então, eu postei aqui para vocês. Eu sou sempre assim, eu tô assim hoje, gente. Vocês estão me vendo aí maquiada, com o cabelo todo anelado. Uau, diferente, obrigada. Então, assim, eu escolho me amar. Por que eu coloquei essa frase aqui, gente? Porque vocês acham que eu já tive a baixa autoestima? O que que vocês acham? Vocês acham que eu sempre me amei, sempre me achei capaz? O que que vocês acham? Comenta aí para mim, gente. O que que vocês acham? Com certeza. Vocês acham que eu sempre tive autoestima lá no alto? E obrigada, Ruth, querida. Não, pois é. E aí eu quero falar para vocês alguns dos principais efeitos da baixa autoestima. É, ela pode causar na nossa vida uma série de dificuldades, né? Como de estabelecer relacionamentos afetivos saudáveis,
dificuldades em alcançar objetivos ou não valorizar as nossas conquistas, ansiedade, depressão, autopunição, falta de autocuidado, perfeccionismo, porque nós nos cobramos demais, nos achamos, esquecemos que nós somos imperfeitos e nós começamos a nos cobrar demais para chegar num patamar alto, para estar ali numa média, acima da média, para poder nos sentirmos capazes, porque se a gente faz tudo certo, então a gente pode ter autoestima lá em cima, né? E às vezes nos punimos com certas situações, às vezes nos colocamos aí em situações que não são que não são legais porque nós estamos nos punindo. É, isso aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Dificuldade em lidar com elogios. Quem normalmente tem baixa autoestima não acredita quando alguém fala: Nossa, você tá tão bonita, nossa, você é inteligente, nossa, você é capaz. Foi você que fez isso? Que bacana. Então, nós temos dificuldade com os elogios. E a baixa estima acaba causando ansiedade ou até depressão. Por quê? Porque nessa busca nossa, né, de de sermos melhor, de querermos, e isso eu estou falando de uma forma, gente, que não é saudável, lógico, né? Então a gente começa a buscar ali, começa a se comparar com as pessoas, e isso vai gerando uma ansiedade e pode, inclusive, gerar uma depressão. Não sei por que que eu fiz, o que que eu fiz aqui, não, gente, que eu desenhei aqui no slide. Então vamos lá. Não sei o que que eu fiz aqui, tá, gente? Onde que tudo começou? Gente, quando eu era criança, aí eu vou contar um pouquinho aqui de uma história minha. Eu, como eu disse, eu tenho 47 anos e durante muito tempo eu tive baixa autoestima. Eu me achava feia, eu me sentia inferior, não me sentia capaz, me comparava, sentia medo de fazer as coisas porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar e eu tive bastante dificuldade, apesar de ser muito comunicativa, sempre fui comunicativa, mas eu sempre me achei o patinho feio. E aí, eu botei essas duas fotos aqui. Essa é a minha mãe, nas duas fotos. Eu sou essa aqui de cabelo loirinho aqui, ó. Uma foto tá mais clarinha, a outra tá mais escura, porque essa foto é bem antiga, então eu tirei uma foto da foto. E a minha mãe era uma mulher, ainda é, minha mãe é viva, graças a Deus, mas a minha mãe era uma mulher muito bonita. E o meu pai, ele falava que ela era muito feia. Falava que ela era branquela, que ela era feia, que ela não era capaz, que ela era burra e inúmeras coisas que ela falava com a minha, com que ele falava com a minha mãe. Falava que ela era feia e eu acho ela linda, né? Essas fotos acho ela super elegante, ainda brinco com ela, mãe, você só andava maquiada, você só andava elegante, usava Realce Glow, não sei se alguém aqui lembra disso, de uma maquiagem que chamava Realce Glow. Aí eu falo isso com ela e ela fala ainda, pois é, seu pai sempre me chamava de feia. E eu reparei, uma vez eu perguntei à minha mãe, comecei, né, a buscar ali ajuda, cura, terapia. E eu fui buscar por que que eu me sentia feia. E um dia eu até perguntei à minha mãe, falei, mãe,
Vocês, quando eu era criança, vocês me falavam que eu era bonita, vocês me elogiavam, porque a gente sabe que na infância, né, gente, é onde tudo começa. E aí ela falou assim que sim, que falava, mas que tinha uma situação que todo mundo falava que eu parecia muito com a minha mãe. E fui reparar também que a maioria das nossas fotos era sempre assim, eu do lado da minha mãe e a minha irmã do lado do meu pai. E aí a minha mãe falou: "Eu acredito que você tenha feito uma associação, porque o seu pai ele me chamava de feia, de branquela. Como todo mundo falava com você que você era o Xerox, o meu Xerox, que você se parecia muito comigo, você pode ter pego isso para você. Então, durante muito tempo, eu me achei muito feia, eu me achei incapaz. Não era só a questão da beleza, era questão também de me sentir incapaz. Então, e aqui foi onde tudo começou. A baixa autoestima, gente, ela tem aí, ela pode começar na infância, como eu disse para vocês, através de agressões físicas, através de agressões verbais. Ela pode ter um início aí por exemplo, em um abuso sexual, em famílias disfuncionais, ou seja, uma família que não é equilibrada, uma família que tem ali. Ô, gente, eu vou liberar os slides, tá? Vou compartilhar com vocês. O slide realmente eu vi agora que está bem clarinho. Não se preocupem, foquem aqui no conteúdo. Eu vou até chegar aqui um pouquinho do meu computador para cá, para eu ficar um pouco mais de frente aqui para o slide. Mas foquem aqui no nosso conteúdo, não se preocupem que eu vou liberar isso para vocês, tá? Não precisa vocês se preocuparem, não. Então, a autoestima vai ficar salva, pessoal. A live vai ficar gravada para depois vocês compartilharem se vocês quiserem, ok? Então, a baixa autoestima, ela vem aí, gente, de experiências negativas, de traumas, como eu disse, de abusos, de normas, na família, onde são muito rígidos, onde os pais oprimem muito os filhos, exigem muito dos filhos, em ambientes que os filhos não são elogiados, em ambientes que os filhos não são incentivados em ambientes que você às vezes escuta. Você não fez mais que a sua obrigação, você não é capaz, você não vai dar em nada. Em ambientes que são disfuncionais, onde os pais também não têm um equilíbrio, castigos frequentes, falta de elogios, crenças preconceituosas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas histórias. Não sei se vocês. Eu vou ter que ir parando aqui para beber água, tá, gente? Não sei se vocês viram. Eu pedi para que vocês compartilhassem comigo algumas histórias. Muitas pessoas compartilharam, inclusive teve uma hora que eu abri ali o grupo, tive que depois fechar porque acabou indo para outro lado. Mas eu pedi para que as pessoas mandassem no meu particular algumas histórias. Eu não vou ler todas aqui, mas eu escolhi 3 histórias. Não, os nomes são fictícios, não para não expor ninguém, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui exatamente de onde que vem a baixa autoestima. Uma das histórias aqui que eu recebi, que eu achei bastante impactante, é essa pessoa, que é um nome fictício, tem 56 anos, ela foi adotada e nunca gostou de ser adotada. Não fui amada como filha biológica. Então, olha, gente, ela foi adotada
e ela não gostou de ser adotada, lógico, gente, tem todo o sentimento de rejeição, né? A questão da adoção ali, mas se ela vive num lar funcional, se ela vive num lar equilibrado, a pessoa, apesar de ter a questão da rejeição, ela sabe que ela é amada, mas não é o caso dessa da Janaína aqui. Ela essa adoção trouxe muito traumas. Por quê? A família adotiva dela eram pessoas brancas de olhos azuis e ela era morena e de cabelo bem enroladinho. Então era um contraste da família. Ela cresceu ouvindo que a mãe dela não queria e que ela foi jogada fora. Ela ouviu essas palavras e era como uma facada no peito que rasgava e sangrava, sem ninguém ver, somente eu. Fui muito infeliz, não estudei, não casei, tive vários problemas. Com 29 anos, teve desejos suicidas, mas ela tinha desejos suicidas, mas com 29 anos ela conheceu o amor de Jesus Cristo. Ela foi buscando sem saber o certo que ela queria. Hoje ela tem 27 anos de convertida, já recebeu várias curas da alma e das emoções, ainda está sendo tratada, e todos nós, né, gente? Todos nós estamos sendo tratadas. Ela diz que está bem melhor, mas ela abandonou para servir as pessoas à sua volta. Sempre me doei na esperança de receber afetos e retribuições. O que que a gente observa aqui nessa história? Primeiro, onde que tudo iniciou? Ela foi rejeitada. Então, a rejeição é uma das coisas que causa a baixa autoestima. Ela, ela foi adotada e além dela ser adotada, mesmo no lar onde ela estava, ela tinha palavras que colocavam ela, ao invés de colocar ela mais para cima, colocava ela mais para baixo. Então, isso causou o quê? Traumas na vida dela. E além da baixa autoestima, você pode identificar aqui várias situações que aqui, principalmente, que ela conta, e tem uma história maior que depois ela foi me contando, que ela se abandonou, que ela se anulou. Para quê? Para servir as pessoas. Para quê? Para ter aceitação dos outros. Ela se preocupava em ter aceitação dos outros. Ela buscava um preencher desse amor que ela não teve no seio familiar através de outras pessoas. Hoje ela é cuidadora de idosos, dedica a vida dela a essas pessoas, mas ela falou que ela teve que passar por vários processos de cura para que ela se encontrasse. Por quê, gente? Quando a gente tem a baixa autoestima e aqui uma dependência de buscar nos outros aquilo que eu gostaria, então, ela foi buscando, através de outras pessoas, ser aceita. Então, uma busca, gente, que nós nunca vamos satisfazer. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas são imperfeitas. Por mais que você tentar me agradar, gente, é claro, nós somos seres humanos, nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Então, assim, por mais boazinha que eu seja e eu faça tudo para agradar alguém, gente, eu não vou agradar. Então, essa baixa autoestima, muitas vezes, ela reflete na forma como nós vamos nos comportar. E aí vem as dependências, a codependência, a dependência emocional, a busca pela e desenfreada pela aceitação das pessoas, pela aprovação das pessoas. Tudo isso vão gerando o quê? Traumas, traumas na nossa vida. A outra história aqui eu fui casada há 39 anos com um narcisista. Consegui sair do ciclo que me prendia a ele desde os meus 14 anos. Sofri muito, vivi em torno dele, vivi a vida dele, não a minha. Tenho 5 filhos, 4 meninas e um menino de 14 anos que mora comigo.
e uma filha de 22 que mora comigo. As outras são casadas. Hoje consigo lidar com ele, graças a Deus, ela conseguiu. Por quê? Muitas mulheres, ou muitos homens também, né? Porque tem os dois, mães narcisistas, né? Pessoas que você se prende àquela pessoa, aquele relacionamento, e você não consegue sair. Então, ela conseguiu sair. Todos os filhos, ela ensinou a respeitar como pai e separar o relacionamento que tivemos de casal para o de pais. Até hoje ele tenta voltar, não tem recaídos, porque pedi ao Senhor para me curar e não tenho raiva dele. O perdoei, sinto pena. Meus filhos sofrem até hoje com os transtornos. E aí, gente, às vezes, ou as pessoas que têm pessoas narcisistas, elas tendem, às vezes, a se relacionar com pessoas narcisistas. Porque elas querem? Não. Mas porque elas vão seguindo um padrão, uma repetição. Então, isso também vai causando aí, e você ter uma. Inclusive, ontem, gente, eu não assisto novela. Mas ontem eu estava vendo no Fantástico que parece que está passando uma novela de um cara que tem esse perfil narcisista e aí ele detona a mulher dele falando que ela é feia, que ela é gorda, comparando ela com outra pessoa e até ela fala lá, eu vi isso ontem, a reportagem do Fantástico, ela fala lá para ele, questiona ele, por que que então que ele está com ela? Então, assim, esses perfis, esse perfil manipulador, esse perfil narcisista, ele vai detonando a autoestima da pessoa. Porque às vezes, gente, às vezes você tem uma autoestima boa, mas aí você casa com um, um homem que te cobra demais, um homem que não te respeita, um homem que não te apoia, um homem que te compara, né? Gente, nós somos seres únicos, independente. Então, nós temos o nosso valor. Cada uma de vocês aqui, cada um de vocês aqui tem, gente, tem qualidades. Cada um de vocês aqui tem, eu tenho certeza, qualidades que outra aqui não tem. Então, assim, tenho certeza que se a gente colocar aqui, e depois eu vou fazer um exercício prático com vocês, vou deixar mais para frente para não dar spoiler, tá? Então, vamos lá. Então, hoje ela tem 60 anos, trabalha, participa de um coral, tem uma menina dentro de mim. E que bom, eu vi que histórias de superação também, tá? E essa é a terceira e última história que eu vou falar. Eu não tenho bom convívio com meu pai. Desde criança eu cresci muito revoltada. Meu pai é alcoólatra, olha o lar disfuncional, famílias psicossomáticas. Cresci vendo ele agredindo a mãe. Os dois não vivem bem, ela sofre emocionalmente. Tem minha irmã que sofre agressão do companheiro fisicamente, psicologicamente. Preste atenção, gente. Um quadro de família disfuncional onde ela viu o pai alcoólatra agredindo, a irmã também sofre agressões psicológicas e físicas, então a irmã, ela repetiu o padrão da mãe. Sou mãe de 4 filhos, uma portadora de TDAH. No momento estou desempregada, faço curso de psicanálise clínica, forense e terapia cristã. Na mesma hora que estou morando na minha casa, na casa da minha mãe, estou na casa da minha irmã. Então, quer dizer, ela vive, continua vivendo nos dois lados disfuncionais, com a mãe e com o pai, e com a irmã que sofre essas agressões. Sou juntada, meu companheiro se encontra preso por ter vício na cocaína. Devido à abstinência, cometeu furto e foi preso. Ele tem transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de personalidade, entre outros. Olha, então ela repete os padrões de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que agride ela, mesmo que o homem não seja um agressor, mesmo que o esposo dela, né, o marido dela, o companheiro dela, não seja um agressor.
essa pessoa, ela precisa de ajuda para se libertar disso tudo. Mas ela ainda é forte, olha o que que ela fala. Nesse momento eu me encontro estudando para tentar me ajudar e ajudar os meus familiares. Então, gente, eu vi várias histórias, não tem como eu compartilhar todas aqui. Eu vi que teve um momento que eu abri o grupo lá e eu vi mais histórias, né, de vocês, de mulheres aqui. É, eu não coloquei os nomes aqui para não expor. Na verdade, eu não lembro aqui se essa pessoa estiver aqui com a gente também, essas três pessoas estiverem aqui com a gente. Primeiro, eu quero parabenizar por você colocar a sua história aqui, por você olhar para a sua história. E esse é o primeiro passo, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. A gente só pode ser ajudado, gente, a gente só pode receber cura, ajuda, se nós reconhecermos que nós precisamos. Esse é o primeiro passo. Ninguém pode te ajudar se você não quiser ser ajudada. Então, o primeiro passo, quem aqui teve coragem quando eu perguntei aqui, ó, gente, quem tá com a autoestima lá embaixo, lá em cima, média? E aí vocês foram falando, eu tô com a autoestima baixa, eu tô com a autoestima lá em cima, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente olhar pra gente. E a gente olhar por quê? Por que que eu tô com baixa autoestima? E agora? A gente viu aqui uma série de situações que a gente falou, né, de pessoas que sofreram abusos na infância, que sofrem abusos às vezes de companheiro. Eu vi histórias aqui de pessoas que se comparam com outras pessoas. Isso é uma. Gente, não se compare a outra pessoa. Você é única. Não existe uma pessoa com a sua identidade. Você é único. Deus te fez única. Não existe outra pessoa igual a você. E só de ser assim, só de você ser única, você é exclusiva. Não tem ninguém que pode substituir. Entende isso? Faz sentido para vocês? Isso faz sentido para vocês? Lógico, gente. Olha só, lógico que a gente não tá com autoestima todos os dias lá no alto. Por mais que a gente se ame, por mais que a gente, né? Mas tem dias que a gente não tá bem. Nós mulheres, então, eu vi muitas mulheres ali colocando, e esse é um tema que eu não domino, mas vocês podem ter certeza que eu vou buscar alguém para falar sobre isso, sobre a questão da menopausa, baixa libido e da questão da mudança dos hormônios, do humor, de tudo. Eu achei muito interessante o que elas falaram. Eu tô aí na pré-menopausa, daqui um pouco eu vou ter menopausa também. Eu me preocupo muito com isso, já me preocupo com isso, porque eu quero estar bem. Eu sei que a menopausa é um momento aí de muitas mudanças, e eu vou buscar alguém. Em breve nós vamos ter aí, mais para frente, nós vamos ter aí alguém falando desse assunto para gente aprender, tá? Então vamos lá. E agora? Primeiro, qual que é a sua identidade verdadeira? Quem você é de verdade? Quem eu sou? Quem é a Daniele? Quem é aqui a Vânia? Quem é a Lindinalva? Quem é a Priscila? Quem é a Karine, a Eliane, a Alessandra, Marinete, Rosilene, Edione, Ruth? Quem é? Quem é aqui a Nádia, a Edeuzuita Santana, porque tá pequenininha aqui que eu tô olhando aqui no YouTube? Quem é a Silvana, Luciana? Quem é você? É claro, gente, que a gente pode se sentir estranha, eu coloquei aqui, até se sentir incapaz de elevar a autoestima, e devido a perdas, devido a traumas, imagina essas histórias aqui que eu li.
Eu li histórias de traição, gente. Gente, mulheres que foram traídas. Gente, isso baixa a autoestima de qualquer pessoa, né? Por um momento, ela pode acreditar ali que a culpa de ser traída é dela. Eu fui traída porque eu não sou boa o suficiente. Eu fui traída porque eu não sou uma mulher capaz de suprir o meu marido. Eu fui traída e eu me sinto um lixo. Por quê? Isso tem a ver com você? Não, gente, não tem a ver com você. Mesmo que alguém vire para você e fale que isso é sua culpa, não. Primeiro, porque traição, gente, traição é um problema da pessoa em primeiro lugar. Se a pessoa traiu, ela tem um problema em primeiro lugar. Pode ser o que o relacionamento não esteja bem, pode ser que o casamento não esteja bem, mas isso não é motivo para desonrar, para trair, tá? Se eu tenho um problema, eu tenho que buscar a solução. E a traição nunca é uma solução. Então, se você foi traída, se alguém aqui foi traída e tem baixa autoestima por causa disso, eu quero falar para você que o problema não é com você, e sim com o seu parceiro ou a sua parceira, tá? É, E eu quero dizer aqui que você não está sozinha. Teve uma situação que me chamou a atenção ali no grupo de uma pessoa, né, que contou ali a história dela, e eu vi que ela estava bem deprimida. E aí, muitas de vocês chamaram essa pessoa, deram palavras de incentivo, se dispuseram a ouvir essa pessoa, se dispuseram a ajudar essa pessoa. Então, gente, essa semana passada eu conversando com uma amiga que anda meio deprimida, e aí eu perguntei para ela como é que ela estava naquele dia, ela falou assim: eu não posso me deixar abalar. E eu vou em frente buscando ajuda, porque eu preciso ser ajudada, então eu busco ajuda. E quando a gente pede ajuda, gente, porque às vezes a gente precisa pedir socorro, sim, né? A gente precisa pedir socorro, a gente precisa se colocar ali, opa, ó, eu tô precisando de ajuda aqui. Ninguém aqui é Mulher Maravilha ou Super-Homem. Ninguém aqui vai estar 100%, mas nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhos, ok? É, Quem você é de verdade? De onde vem a sua verdade? A sua verdade vem da internet, gente? Quem que não ficou deprimida vendo as pessoas só em lugares maravilhosos, enquanto você está ali cuidando às vezes da sua casa, nem dinheiro para viajar você tem? Quem ali não se sentiu, às vezes, menor, porque nas redes sociais todo mundo posta uma vida maravilhosa, todo mundo posta a felicidade plena, uma família de margarina, de comercial de margarina. Quem determina quem é você? A internet? Seus pais? Seus familiares, seu esposo, seus filhos, porque tem filho também, gente, que gosta de botar a mãe para baixo, né? Não é o caso do meu lindão. Agora, quando eu vim fazer aqui o workshop com vocês, eu perguntei assim: Davi, a mãe tá bonita? Ele falou: Você é, né, mãe? Você é bonita. Gente, é tão bom ouvir isso, né? Mas às vezes os filhos da gente não vão. Tem hora que o filho vai falar alguma coisa que vai magoar você. Então, quem é que determina quem é você? Qual é a sua verdade?
E aqui eu botei umas carinhas aqui só para mostrar a diversidade das pessoas, né? Eu posso olhar aqui para algumas mulheres e olhar, achar uma bonita, achar outra menos bonita, achar que uma é de um jeito e achar que outra é de outro jeito. Por quê? Porque tem características, cada uma de nós temos características, temos as culturas, né? Quando a gente olha, ontem eu estava vendo lá o Fantástico, e vendo, acho que era na Irlanda, sei lá, sei onde que era, não. Aí umas mulheres loiras, bonitas, de olhos claros, toda. A mulher sem filtro nenhum é maravilhosa. Então, e a Gorete falou assim: quem determina quem eu sou eu. Que bom, Gorete. Que bom que você tem essa realidade e que bom que você acredita nisso. Mas 90% das pessoas que estão lá naquele workshop, lá naquela lista aqui, e se não aqui dentro também, tem problema com autoestima, né? É, Você falou aqui, ó, porque pedem ajuda e quando oferecemos não aceitam. Pois é. Gente, eu faço acompanhamento, né? Com pacientes. E na minha primeira sessão, quando eu vou fazer um alinhamento com os meus pacientes, com as minhas pacientes, porque eu só atendo mulheres, eu sempre converso com elas e falo o seguinte: primeiro, porque o dinheiro não é a minha prioridade, tá? A minha prioridade é a gente fazer um tratamento eficaz. Então, eu alinho com a minha paciente. Paciente, fulana, eu me apresento, falo quem eu sou e falo como que vai ser a nossa terapia. E eu falo com ela que a gente vai ter ali um tempo de adaptação, normalmente 4 encontros, para ela poder conhecer um pouco mais, para eu conhecê-la um pouco mais. E ela, lógico, gente, ela pode desistir no momento que ela quiser. Mas o que que acontece? Muitas pessoas, elas começam um tratamento terapêutico, mas na hora que a gente vai tirando as feridinhas ali, as casquinhas e mexendo lá no mais profundo, vai começando a doer. O processo de cura, ele dói. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que ser cirúrgico, você vai ter que enfiar ali, ó, abrir para poder limpar, para tirar o pus, para tirar a sujeira. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem passar por esse processo porque dói. Então, e outras pessoas também, gente, me desculpa se tiver alguém aqui, são vitimistas. Sabe aquela passagem na Bíblia que fala lá, o que que Jesus fala, pergunta, o que que você quer que eu te faça? Sendo que Jesus estava vendo o que que a pessoa precisava. Você quer ser curado? Porque não depende de mim como terapeuta, não depende do terapeuta. Eu passei por vários processos, fiz vários processos de cura e de terapia. E doeu, gente. Doeu por quê? Porque muitas vezes eu vi que quem era responsável era eu. E eu tinha que escolher. Eu quero ser curada disso aqui, porque muitas vezes, gente, tem pacientes que adoram ser vítimas, porque eles estão adoecidos. Então, eles estão ali naquele processo e eles não dão conta, às vezes eles não dão conta de enfrentar o processo. Sabe aquela pessoa que às vezes você fala assim, mas faz isso. E a pessoa continua não fazendo o que você fala. Eu tenho dó dos pastores. Tem pastor aqui? Tem pastor e pastor aqui? Tem, a Priscila é pastora. Eu falo, glória a Deus pela sua vida aí, Priscila. Eu falo, gente, que ser pastor, conselheira e terapeuta também, mas no caso de terapeuta, eu vou dar um desconto aí, porque vamos falar que a gente está recebendo por isso, mas assim, gente, o pastor fala com a ovelha, fala. Tá vendo que ela vai cair no buraco, tá vendo?
E vai lá, a ovelha cai no buraquinho de novo. E depois volta, e aí vai lá, a Priscilinha, pastora Priscila, vai lá, pega a ovelhinha de novo, vai limpar os carrapichos, vai tirar a lama, vai lavar, vai esfregar, coloca até água sanitária. O Jorge falou que ele é pastor, a Ana Cláudia também, Marinete, ô Glória! Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, mulheres de Deus, continue usando, que vocês tenham sabedoria, que vocês sejam honradas, não por homens nem por mulheres, mas por Deus, que vocês não desistam desse chamado que Deus colocou vocês são responsáveis por várias curas, por vários processos. Eu sou prova viva disso, de ser curada, de ser cuidada, de ser amada. E, gente, olha aqui, ó, decepção com a igreja, com homens, com mulheres, com pastores, vai ter, gente. Priscila, estou usando a Priscila aqui porque ela levantou a mãozinha, tá com a câmera ligada ali. Priscila não é perfeita, não. Ela não é Jesus Cristo aqui na Terra, não. Ela erra. Ela erra. E a gente falha, gente. Então, assim, mas, sabe, não desista. Não desista. Nem sei por que eu estou falando isso aqui, porque não é o tema do nosso workshop, mas não desista da igreja, não. Não desista de Deus, não, gente. Porque Deus é perfeito. E nós, homens, somos todos imperfeitos e falhos. E nós podemos falhar com vocês, mas Deus nunca falha, tá? Então, se alguém também te feriu, se algum líder, se algum pastor ou pastora te feriu, não se preocupe, não. Continua seguindo Jesus, tá? Bom, encerrando esse assunto aqui e voltando. Então, falando disso aqui, vamos lá. Quem ele diz? Primeiro, gente, aí vamos passar por um pouco pelo lado espiritual, vamos passar também pela questão psicológica aqui, tá, gente? Também pela questão não só espiritual, mas a questão do tratamento em si. Eu sei que tem vários terapeutas aqui que às vezes estão buscando esse workshop aqui para ajudar as suas pacientes. Para se ajudar aqui, também tem muita gente que falou lá na enquete que está buscando ajuda. Então, vamos alinhar aqui isso aqui, ó. Primeiro, por que que a gente tem que se basear em pessoas, no que as pessoas falam, marido, filhos, etc., do que o slide que eu falei anterior, se quem realmente nos criou fala quem você é, fala quem eu sou? Por que que eu vou buscar uma verdade em palavras que são ditas aqui por pessoas que não são pessoas que nos criaram e nós não conseguimos acreditar e crer naquilo que aquele que me criou falou? Sabe aquela coisa de que o povo perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus? Esteja alinhada, esteja alinhada, esteja alinhado com quem foi que te criou. E sabe quem te criou? O que que ele diz? Ele diz que você é um filho ou uma filha amada. Aí eu pus aqui, gente, algumas e dei as referências bíblicas, porque tem muita gente que usa essas referências bíblicas e eu, gente, eu, Daniele, Karine Silva Cândido, usei essas referências e uso até hoje quando eu começo a não acreditar naquilo que eu sou, a não acreditar, e eu não sou perfeita. A Bíblia não fala que eu sou perfeita. Mas quando eu começo, eu uso essas verdades também, para eu saber quem eu sou de verdade, para eu poder exercer o meu papel, aquilo que eu fui chamada. Vocês, psicanalistas, terapeutas, você precisa se cuidar primeiro, porque você vai cuidar de outras pessoas. Então, você primeiro precisa. Você vai estar perfeita? Não, mas você vai estar bem.
para poder ajudar e cuidar de outras pessoas. Então, você é escolhida, escolhido e planejada. Ah, gente, aquela passagem que fala que antes mesmo de eu chegar aqui, Jesus, Deus já pensava em mim, ele já tinha planos para mim. Eu fui criada, planejada por ele. Eu sou imagem e semelhança. Imagina uma pessoa mais perfeita que você admira muito, que você acha top, que você vê como referência. Você é imagem e semelhança do Deus Criador. Você é extremamente amada e amado por Ele. Gente, isso é demais. E aqui, ó, eu coloquei várias. Mas aonde que está falando isso? Eu coloquei várias referências aqui para vocês. Eu não vou ler, porque eu vou dar esse material para vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês leiam isso. Eu quero que vocês, gente, quando você tiver chateada, quando você não estiver acreditando em você mesmo, quando você estiver, às vezes, decepcionada até com você, por quê? Porque a gente falha e às vezes sabe aquelas coisas que a gente faz que a gente fala assim: meu Deus, por que que eu fiz isso? Meu Deus, por que que eu falei isso? Meu Deus, por que? Sabe? Aí você fala, você se perdoa e você declara quem você é em Deus. Faz sentido isso para vocês? Tô vendo aqui que algumas pessoas estão comentando, né? Obrigada, Deise, obrigada. Antes de eu vir para essa aula, eu tenho me preparado para isso aqui porque eu sei que há algo espiritual, mas eu sei que há algo natural também. Eu sei que tem várias mulheres, né, que estão precisando de ajuda, porque estão se sentindo, e homens também que estão se sentindo assim por causa de uma situação. Gente, eu quero te falar aqui, lembrei aqui de um rapaz que dentro lá do grupo ele falou que estava se sentindo um lixo, que a autoestima dele estava lá no pé, não foi essas palavras que ele usou, mas eu estou usando aqui. Se você estiver aqui nessa aula, eu quero te falar que a situação não define quem você é, ok? Se você está passando dificuldade, se você está passando necessidade, se você está passando luta, se há um tempo difícil agora que você está passando, essa situação não te define, não define quem você é. Todos nós, gente, passamos por situações difíceis. Se eu contar a minha vida para vocês, eu não estive sempre bem, eu não fiquei sempre bem, eu já tive muitos momentos, eu já fui dependente emocional. Gente, mas as situações passaram e a situação passa. Então, não perca o seu caráter, não perca a sua fé. Não esmoreça. Lógico, vai ter momentos, igual eu falei, gente, tá precisando de oração? Pede oração. Tá precisando de alguém para te ouvir? Pede, mas cuidado para quem você vai pedir, cuidado para quem vai te ouvir. Nem sempre as pessoas estão preparadas para te ouvir, gente. Cuidado, cuidado com quem você comenta. Isso não é só dentro da igreja, não, porque eu vi aqui várias pessoas que falaram comigo que foram feridas dentro da igreja. Isso não é só dentro da igreja, não. E apesar que nós temos que pensar o seguinte: graças a Deus que as pessoas com defeitos estão dentro da igreja. Tem muita gente cheia de defeito lá fora da igreja sem Jesus. Então, hospital, lugar de igreja, lugar é hospital, lugar de gente doente, buscando cura. Entendeu? É a gente buscando ajuda. E esteja disposto a mudar. Por quê, gente? A mudança dói, a mudança exige. Você acha assim, ó, que ó, nós estamos aqui falando, opa, até rabisquei tudo aqui. Nós estamos aqui falando, ó, que Deus
que isso aqui, ó, até para você renovar a sua mente, até para você mudar, vai exigir esforço de você. Eu não tô aqui para falar assim, ah, não, é só você olhar no espelho, espelho e declarar, sou linda, maravilhosa, sou linda, maravilhosa, sou linda, maravilhosa. E aí você vai se sentir linda, maravilhosa, e a partir de amanhã você não vai ter nenhum problema. Ou, acorda. Às vezes você vai ter que esforçar. Sabe por quê? Gente, eu não sou magrela. Já estive magrela. E aí o mundo, o estereótipo da mulher magrinha, da mulher perfeita, a mulher magra, tal, não sei o quê. E a gente, mulher, a gente se compara muito. A gente olha e os homens também, né? Que os homens também olham e compara a gente com as outras também. E aí a gente tem que lutar. Por quê? Porque, poxa, peraí, ó, eu tô numa luta, eu tô com 47 anos. Quem vai passando aí dos 40, vai chegando 50, vai 60, 70, sabe que o metabolismo da gente é diferente. Sabe que as vitaminas mudam, sabe que a gente precisa alimentar melhor. Ah, é fácil? Não, adoro um docinho, meu colesterol, meu triglicérido, tá tudo bagunçado, tá tudo difícil. Meu ácido úrico tá alto, minha ferritina tá baixa. Gente, é uma bagunça. E eu tenho que me posicionar. Pra quê? Você acha que eu gosto de ir lá pra academia, ó? Eu não fico postando, não, tá, gente? Aquele trem de tá pago, tá? Eu não sou dessas. Mas eu fico lá, ó. Eu vou lá na academia. Às vezes eu tenho que fazer. Teve época que eu não tinha dinheiro para pagar a academia, não, gente. Tinha que fazer em casa. Então, tem que mudar, gente. E a mudança exige esforço. Você acha que vai ser bom você ficar aí, às vezes, na sua casa, ó, fazendo polichinelo, ó, pulando corda? Então, a mudança exige esforço. Você tem que querer mudar. Você tem que parar. Então, com as pessoas vitimistas aí, se tem alguém vitimista aí, ó, você tem que começar a falar assim, não quero ser mais assim. Eu não sou digno de dó nem de pena. Eu não sou. Eu não sou coitadinha. Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu vou vencer, eu vou romper. E eu sei, gente. Agora está falando aqui, ó, gente, o abuso na infância e relacionamento abusivo não é fácil. Não é saudável guardar essa culpa que não é sua para o resto da vida. Exato. Processos de cura, gente. E tem coisas que são cirúrgicas que só Deus pode fazer. Então, a gente falou aqui, Gorete, você falou que tem muita gente que não gosta de ser ajudada, tem muita gente que não vai aceitar ajuda, tem muita gente que não vai dar conta do processo e depois vai voltar. Porque às vezes larga durante um tempo, depois volta, porque a ferida é muito grande. Tem gente que não tem consciência de alguma coisa lá do passado, e não é porque ela quer, não. Porque tem traumas que não são nem acessados, porque a pessoa não lembra, não tem consciência. Porque aquilo foi tão traumático, às vezes um abuso. Gente, qual que é a coisa pior? Não estou desmerecendo ninguém, não, mas assim, é um abuso físico, um abuso sexual de um familiar é algo muito doloroso. E eu não estou medindo as dores aqui, tá, gente? Me entendam. Mas pensa, aquele lar onde você deveria ser protegida, você foi abusada. E como que você vence isso? Gente, é só Deus para curar. E aí vem toda, olha para você ver como é que uma coisa vai desencadeando. Eu falo que assim, gente, a infância é a parte, vamos dizer assim, mais complicada da vida da pessoa, eu acho. Porque se ela teve uma infância traumática, isso vai levar, vai trazer sequelas para a vida dela toda. Porque ali no seu ambiente, onde você deveria ser amada, cuidada, elogiada, reforçada as suas qualidades, você foi abusada, você não foi protegida, você foi exposta, e não estou falando só de abusos, né? Estou falando de outras coisas também. Sua mãe era extremamente exigente, a sua mãe não te dava carinho, a sua mãe.
E por situações, gente, eu vou falar da minha mãe aqui, que aí eu não tô falando da mãe de ninguém. A minha mãe, meus pais separaram quando eu tinha 7 anos. A minha mãe teve que ir trabalhar. Então, aquela fase de carinho, de cuidado, de fazer ali um carinho, ela não tinha. Por quê? Porque ela também, gente, não recebeu esse carinho dos pais. Tá vendo que é uma bola de neve? Apesar, eu vejo alguns pais que conseguem ser carinhosos com os seus filhos e outros pais que não conseguem. Por quê? Porque vem numa repetição. Então, é culpa da pessoa? Às vezes ela não sabe nem como quebrar aquele círculo vicioso, entende? Então, assim, vamos aqui um pouquinho para frente. Próximo. Chegou o momento das práticas. Vamos fazer práticas aqui. Vamos só finalizando aqui essa parte, gente, né, do que eu falei da infância, como tem coisas que vão acontecer na infância, abusos que vão acontecer na infância, traumas que vão acontecer na infância e que vão gerando ali para as pessoas dificuldades quando elas crescem. Aí eu falo com vocês. Aí citando aqui a questão da minha mãe, da minha família, eu tive uma grande dificuldade de aceitar Deus como meu pai. Por quê? Porque a visão do meu pai era uma visão distorcida. Era uma visão de uma paternidade totalmente imperfeita. Um pai que abandonou os filhos, um pai que abandonou o lar, um pai que, mesmo saindo de casa, ao invés dele só sair de casa, ele saiu e deixou a gente, nos abandonou. Então, foi um processo de cura. E, gente, eu falo que Deus é lindo, maravilhoso. Dói. O processo da cura dói. Esse processo da rejeição dói. Por quê? Você tem que perdoar. E nós vamos ter uma aula aí, um workshop sobre perdão. Então, gente, é muito difícil. É muito difícil a questões dos abusos. E uma coisa, gente, abuso físico e os abusos psicológicos. Porque abusos psicológicos são coisas, é tão quanto ou muito perto da questão do abuso físico. Alguém que te chama de burra, de feia, de incapaz, e isso vai falando e vai falando e vai falando e vai repetindo na sua casa, sabe, para os seus filhos. E aí você conseguir, vocês viram aqui as histórias, a repetição dos padrões, é porque a pessoa quer. Será que eu gostaria, por exemplo, meu pai traiu a minha mãe, será que eu queria casar? Graças a Deus, meu marido nunca me traiu, se Deus quiser, nunca vai me trair. Mas assim, imagina se eu repito esse padrão. Sabe aquela coisa, não sei se vocês já ouviram falar assim, fulano tem o dedo podre para escolher namorado, marido. Gente, a repetição. Por várias vezes eu namorei com algumas pessoas que era uma repetição para me colocar para baixo. Então, queridos e queridas, é um processo, viu? Tem muita aí terapeutas, psicanalistas. Tem muita coisa aí para vocês ajudarem. Tem muita história aí para vocês e que vocês sejam capacitadas, tanto é, por ensino, por estudos, mas principalmente por Deus, porque vão ter áreas que vocês não vão ser capazes sozinhas, mas que vocês vão ser usadas por Deus para alcançar pessoas, viu? E agora, vamos lá, vamos para as práticas. Eu gostaria que vocês pegassem um papelzinho, uma caneta,
Pega aí o papelzinho e a caneta, ou pega o celular e pode fazer no celular. Eu gostaria que vocês escrevessem. Eu vou parar de compartilhar aqui meu slide, porque agora não tem. Deixa eu ver, compartilhar. Agora não tem necessidade de compartilhar mais. Ah, gente do céu, tem um tanto. Sabe aqueles bichinhos de luz? Parecendo um tanto de bichinho de luz aqui. Ah, não sei como é que para de compartilhar esse trem aqui, não. Mas vamos lá, tem problema também não. Faz mal, não. Isso aqui vai tudo para vocês depois, tá? Olha só, pega aí um papelzinho e anota aí. Quais são as minhas qualidades, afinal? Pode colocar duas ou três qualidades aí sua, ou que você enxerga, e se você não enxergar nenhuma qualidade em você, pensa em alguém que já falou quais são as suas qualidades. Ah, você é tão comunicativa. Ah, você é tão doce. Ah, você é tão inteligente. Ah, você é tão organizada. Ah, você é tão proativa. Ah, você é tão dinâmica. Nossa, você é tão disponível. Nossa, você tem o dom de ouvir pessoas, o dom de aconselhar. Nossa, você é tão cuidadosa, carinhosa. Sei lá, anota aí. Você que está com baixa autoestima, que que você não consegue enxergar as suas qualidades? Por quê? Será que você se ama? Será que você tem razões para se amar? E aí depois, gente, esses são alguns exercícios para você fazer, ou você, terapeuta, pedir aí para o seu paciente também fazer. Pega aí e vê. Você viu aquela foto que eu coloquei lá no primeiro slide, que eu me acho a linda, maravilhosa, com aquele cabelo todo, que cabelo era meu mesmo, viu, gente? Que é grandão, caracolado lá, vermelho. Na época, gente, teve uma época da minha vida que eu não tinha dinheiro para pintar o cabelo, não. Eu adorava ser loira, mas eu tava com dificuldade financeira e esse trem de ser loira dá muito trabalho. E aí era uma época que você ficava indo no cabeleireiro, aí você ia e eu fazia os trem lá, pintar a mecha e tal, e eu fui e falei assim, não, esse trem tá ficando caro demais, não tenho dinheiro. Pinta meu cabelo, eu tinha uma amiga minha, pinta meu cabelo aí de preto. Aí ela falou: não, vamos passar tem um shampoo aqui, que colore e tal, e vamos passar esse shampoo aqui, é vermelho e tudo, você vai ver, vai ficar lindo seu tom de pele, e tal, não sei o quê. Passou, menina, eu fiquei anos com aquele cabelo, ó, vermelho. E eu amei. E naquele dia ali, ó, meu cabelo tava grande também. E aí eu fiz uma maquiagem, eu fui para um casamento, fiz maquiagem, então eu acho que é a foto linda. Então, pega uma foto sua, gente. Mas não é pra você ficar martirizando, não, porque eu tenho umas fotos minha magra lá de 1930 que eu não vou ter aquele corpinho mais, entendeu? E não é para eu pregar, eu não prego ela mais na geladeira, não. Falando assim, nossa, essa aqui vai ser minha meta, eu vou ficar magra, igual eu tava lá, não sei o que, que eu pesava 46 quilos. Por quê? Porque eu tomei Racumin, gente. Antigamente a gente falava aqui em Belo Horizonte Racumin. A gente tomava uns remedinhos para emagrecer que você ficava assim, que não era de Deus, não, gente. Aquilo não é de Deus, não, porque você ficava o cão chupando manga, nervosa ao extremo, para poder o quê, gente? Ficar magra. Ficar magra. Por quê? Porque você quer parecer com alguém, não é seu estereótipo e você quer porque quer. Então, cuidado também, gente. Cuidado com isso, tá? Não queira ser alguém que você não é, porque você quer ser alguma coisa que você não foi criada para ser. Pega lá uma fotinha sua, olha para você, se admire. Outra coisa também, gente, que dá muito certo.
É, uma maquiagem. Sabe aquela cor que te favorece? Coloca. Coloca aquela cor que te favorece, gente. Para você se achar bonito. Eu brincava, eu trabalhava numa agência, e aí a gente tinha muitas reuniões online, e sempre a gente tinha que estar arrumada ali, né? E eu tinha dia que eu tava um caco, que eu tava cansada, então sabe o que eu fazia? Passar um batom vermelho na boca, assim, para reunião, que aí ninguém olhava minhas olheiras, nem para minha cara de cansada. E aí eu até me sentia assim, sabe? Bonita, com batom vermelho. Então, assim, faça essas coisas, faça essas coisas. É, tem, tem momentos, igual eu falei, que a gente não tá bem, mas a gente precisa se esforçar também. Se esforçar, a gente que é mulher aí, casada, a gente sabe, né? Quantas pessoas ficam falando pra gente assim? Eu não entendi muito isso antes de eu ser casada, não. Ah, não veste aquela camisa de deputado, não. Não fica mal arrumado dentro de casa. É claro que a gente não vai ser uma princesa todo dia, não, gente. Entendeu? Mas se arruma. Primeiro para você e depois para o seu companheiro. Primeiro, para você ficar bem com você mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente vê, ah, eu gosto do meu cabelo solto, ah, eu gosto do meu cabelo preso, ah, eu gosto de usar um óculos, eu gosto de usar um batom. Eu sei que se eu passo, meu olho é verde, mas é um verde folha seca. E quando eu passo lápis de olho, ele fica mais clarinho, então realça, sabe? Hoje em dia também na internet, antigamente não tinha, mas tem tem tanto curso de automaquiagem, tem tanta coisa. Faça isso, se cuide, sabe? Adote, gente. Às vezes tem épocas da vida da gente, financeira, que às vezes a gente está passando por dificuldades, e a gente não tem, às vezes, condições de fazer certas coisas. Mas tem coisas que dá para a gente fazer. Cuidar da nossa alimentação, para quê? Porque se você está com ansiedade, se você está com depressão, tem alimentos que vão te ajudar a piorar essa situação. Então, cuidado com o que você alimenta, cuidado com o que você ouve, sabe? Teve uma época da minha vida que eu estava com muita dificuldade, e aí eu comecei a ouvir só palavras positivas. Eu todo dia colocava uma pastora lá que falava positivamente, que, sabe, me jogava para o alto, que me dava incentivo, e eu ouvia ela todos os dias. Porque, gente, a renovação da mente vai mudando a gente. Vai mudando a nossa mente, vai mudando o nosso agir. Por quê? Primeiro na mente, vem para o coração e vai para as nossas atitudes. Outra coisa, eu sei que é difícil, às vezes, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, a sua vida tá um cocô. Mas se você ficar falando que ela tá um cocô, ela vai ficar mais cocô ainda. Então começa a profetizar através da sua boca. Isso tudo está na Bíblia, gente. Mas eu não vou falar aqui pela Bíblia, porque pode ter gente aqui que nem é cristão aqui, ou nem, né, tá olhando por essa perspectiva, ou vocês que têm pacientes que às vezes não vão ser cristão. Começa a usar sua boca para agradecer, para falar. Na neurociência, gente, a gente fala porque existe, aí é a ciência, não estou falando nem de Deus só, eu estou falando de ciência. A partir da hora que você vai criando um ambiente, você vai olhando, você vai falando aqui, seu estado vai mudando. E eu sei que a ciência, a neurociência, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, mas tem as pessoas que são mais céticas, elas acreditam mais na ciência do que em Deus. Então, use essas táticas, entendeu? Por quê? Porque a sua mente vai sendo renovada, sua boca vai proferindo, você começa a agradecer, você começa a falar coisas boas e coisas boas começam a vir para você. Seja responsável pela vida que você vai levar. Sua vida não está boa hoje, não, mas daqui a um tempo ela vai estar. Ela vai melhorar. A situação vai passar.
Entende? Vamos aqui. Vamos aqui para uma técnica para mudança de comportamento. Quando nós falamos de autoestima, nós estamos relacionados à imagem que temos de nós. E essa imagem depende de fatores da autoconfiança e autorrespeito. A autoconfiança está associada ao número de experimentos que tivemos na vida que foram mais positivos que negativos. Quantas vezes que a gente consegue lembrar de coisas positivas e quantas vezes que a gente consegue lembrar de coisas negativas? Às vezes as coisas negativas têm muito mais peso do que as positivas. Por quê? Porque às vezes, lógico, as coisas negativas a gente sente mais dor. Então é mais fácil, entre aspas, a gente lembrar. Enquanto o autorrespeito indica o quanto seguimos nossos valores. Você tem valores, você acredita ali, naquilo ali. Não fuja daquilo que você acredita. Não fuja daquilo que você acha. Não vá com a Maria com as outras, não. Tenha firme seus propósitos. Não sai da linha ali, não, gente. E com os nosso propósito de vida, ciente dos nossos direitos e deveres, a soma desses fatores indica o nosso nível de autoestima. O quanto estamos satisfeitos com a nossa imagem, o quanto nos gostamos. Você enfrenta os desafios que aparecem ou o medo sempre toma conta de você, sabotando suas experiências, procrastinando seus afazeres para alcançar seus objetivos. Às vezes a gente está tão mal, gente, que a gente vai procrastinando, a gente não quer tomar decisões, a gente não quer sair daquela zona ali de conforto, porque, como eu disse, gente, precisa de mudança. Até para você aqui, ó, eu vou precisar mudar. Para minha autoestima melhorar, eu vou precisar fazer coisas. E às vezes, gente, você está passando por um momento, por exemplo, de depressão, a depressão muitas vezes causa baixa autoestima, porque uma pessoa deprimida, gente, não é porque ela quer, não. A depressão, ela é uma doença. Tem o mundo espiritual que é maligno, que ainda aproveita às vezes, dessa condição da pessoa e ainda acaba com o ser humano. Mas às vezes a pessoa está deprimida, ela precisa de ajuda para ir num psiquiatra, para fazer uma terapia, para poder tomar um remédio. A depressão, ela tem várias causas, isso é para uma outra aula. Nós vamos falar sobre ansiedade e depressão também, porque muita gente também coloca só na continha do espiritual e não é. É físico. Ansiedade, depressão é físico. Eu tenho na minha família várias pessoas que são deprimidas. E o diabo é tão astuto, tão ardiloso, que ele, ó, vai lá e, ó, buzina para ficar o quê? Para destruir mais a pessoa. Então, às vezes, a pessoa está deprimida, ela não consegue ali levantar. Seja um canal de bênção. Ajuda. E, querido, se você está precisando de ajuda, aceite ajuda. Aceite quem pode te ajudar. Amém? Gente, que é isso? Deixa eu ver quantas horas. Nu. Gente, são 11 horas. Jesus Cristo. Eu passei aqui, gente, muito do tempo. Eu me empolguei. Eu me empolguei aqui. Tem mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver se dá tempo da gente passar. Eu vou deixar isso aqui. Eu falei isso aqui lá no grupo e vou deixar para vocês, tá? Me perdoem, porque eu sei que todo mundo tem compromisso e tem, né? Amanhã tem alguma coisa para fazer. Tô vendo aí os filhos dando beijo nas mães, o marido passando dando um beijo aí. E eu quero falar com vocês. Eu vou deixar isso aqui, esse material, eu vou mandar agora, depois da aula aqui, vou mandar para vocês. E eu pedi para vocês listarem 10 coisas que você conseguiu realizar na sua vida e que teve êxito. Escreva-os em um papel. E aí aqui eu falo um pouco sobre você teve dificuldades para escrevê-las?
se você teve. Aí eu vou deixar isso aqui, gente, para você ler depois com calma, fazer isso. Se você, terapeuta, quiser fazer isso também com seus pacientes, lembrando, gente, que aqui é apenas um workshop de 1 hora e meia, 2 horas, sei lá, que a gente começou, era 9h30, 10h30, 11, 1 hora e meia que nós estamos aqui, mas que tem coisas que você, dentro do consultório, você vai tratar em 1, 2, 3, às vezes você vai ter que ir acompanhar para ajudar a sua paciente ou o seu paciente a deslanchar. Os pastores e as pastoras aí vão ter que ajudar as suas ovelhas a enxergar quem elas são em Deus, e é um processo, né? Eu falo muito dessa questão da cura, como eu estava falando aqui, que antes, quando eu vou atender um paciente, eu faço um alinhamento com essa paciente para a gente poder conversar a respeito se ela vai aceitar esse processo de cura. Por quê? Porque às vezes não vai ser fácil. E às vezes ela vai passar por situações ali dolorosas que ela vai querer sair, que ela vai querer fugir, né? Então, eu quero deixar aí para vocês. Não saiam lá do grupo. Vou mandar esse material, como eu disse. A gente tem disponível para vocês, porque eu sei que tem muita gente que quer, que se preocupa com a questão do certificado. E aí, o Instituto Aliança, ele disponibiliza o certificado desse workshop, é opcional, ele tem um custo de R$ 10. E aí, eu vou mandar para vocês, para quem quiser, tadinha, a Eliane está até dormindo, ô dó. É, eu vou deixar para vocês. Tá, não, acordou. Eu vou deixar para vocês lá, caso vocês queiram, tá? Porque às vezes vocês, como terapeutas, precisam e vou me disponibilizar. Alguns recadinhos muito importantes que eu falei lá no grupo, depois eu vou colocar lá também. Essa aula vai ficar gravada, caso você queira assistir, enviar para alguém. A gente fez uma enquete de pessoas, terapeutas que precisam de ajuda e mentoria. Eu vou abrir um grupo para essas pessoas que estão com dificuldades. Se você já é um terapeuta que está aí deslanchando, que está bombando, que está caminhando, amém, e siga em frente. Não desanime, não retroceda. Mas se você está com dificuldades, você precisa de uma mentoria, eu vou ali abrir um grupo. E vou abrir, porque como teve muita gente e gente, não tem, ó, tem 100 pessoas no YouTube e tem 70 pessoas aqui. Então, 170. Tem mais de 1.200 pessoas no grupo, lá naquele nosso grupo. Eu vou jogar lá, porque eu estou abrindo um grupo, presta bastante atenção. Um grupo de cura é um mini curso são 4 encontros online. Vão ser, no máximo, 8 mulheres, porque nesse grupo nós vamos ter um questionário de cura e nós vamos passar por 4 encontros. Pode até ser um pouco mais, tá? Porque aí vai depender do andar da carruagem. E aí eu só vou abrir esse grupo para 8 mulheres, porque é um grupo mais aprofundado. Ele tem um custo, um investimento, não gosto de falar de custo, um investimento de R$ 100. Então, esse é para as pessoas que precisam de curas. Então, nós vamos falar sobre alguns assuntos lá. Então, se você está nesse grupo, eu vou depois montar lá o grupo e vou jogar, mas é só para essas mulheres. Eu não vou abrir vários grupos, gente, porque esse grupo, ele vai ser um tratamento mais cirúrgico, vamos dizer assim, tá? E exige mais, porque vai exigir oração, vai exigir ali uma investigação, nós vamos ter um questionário de investigação para cura, tá? Então, vai ser grupos pequenos. E aí eu quero, inclusive, agora pedir um favor para todos vocês, todas e todos que estiverem aqui. Sigam o meu Instagram. Quem puder,
tirar uma foto aqui, postar nas suas redes sociais. A gente sabe, gente, que para o algoritmo seguir a gente, para ajudar, para espalhar o nosso conteúdo, a gente precisa divulgar. E eu vou, em forma de agradecimento, eu vou sortear. Aí você pode postar ou o workshop da autoestima. Esse workshop vai estar liberado, vai estar aberto aqui no Instituto Aliança, no YouTube do Instituto Aliança. Então, sigam o YouTube do Instituto Aliança, vai estar disponível. Eu já estou preparando um workshop sobre dependência emocional, que foi o mais votado lá no nosso na nossa enquete. Depois tem outros, nós vamos ter vários workshops, nós vamos falar. E aí, acompanhe lá, nós vamos estar sempre colocando também. Participe no ano que vem, gente. No ano que vem, nós vamos ter um curso de cura. É um curso de cura da alma. Ele vai ser ministrado pelo Instituto Aliança. Nós estamos olhando a questão do reconhecimento do MEC, porque nós queremos gerar um curso ali de terapeuta, especialista em cura da alma, com certificação. Estamos escolhendo os professores. Não tem placa de igreja, é para poder preparar. Por que, gente, nós estamos fazendo isso? Porque vários cursos de cura e de libertação estão, ou você tem, eu falei aqui de dois que eu participei, que hoje tem um custo elevadíssimo, não é elevadíssimo assim, gente, vou refazer aqui minha frase, porque tudo tem um custo, né? E não é pelo preço. Mas, por exemplo, para você ir hoje para o COT, para fazer o curso lá do COT, da EFOL, de cura e de libertação, cada módulo, se eu não me engano, é R$ 2.000, mais a passagem. Então, é um curso caro. E a gente sabe, inclusive aí a gente vê dentro da FATEB, quantas mulheres são terapeutas, especialistas mulheres e terapeutas cristãs que estão ali buscando conhecimento e que estão à frente, mulheres que são conselheiras, mulheres que estão à frente, aí, líderes de mulheres e que precisam de capacitação. E a gente sabe que essa área de cura e de libertação, a gente sabe o quanto que é importante. Então, no ano que vem, nós vamos ter um curso, vamos avisar, vamos informar para vocês, mas fiquem de olho, tá? Fiquem de olho lá, tanto no Instituto, no meu Instagram também, eu vou estar anunciando, eu vou fazer mais vídeos, eu vou postar. Eu confesso que, assim, às vezes, né, o tempo, a correria, a gente acaba deixando, mas não vamos perder o contato. Vou fazer o grupo lá de mentoria de mulheres, quem está precisando de ajuda, tá? E, como eu disse, meu telefone está lá à disposição de vocês. Se eu não responder rápido, eu não deixo de responder, mas, né, por causa das vezes o volume, as demandas aí. Mas eu quero agradecer vocês de todo o meu coração por terem ficado aqui comigo, por terem passado esse tempo. Agradeço aí as pastoras, os pastores também, cada terapeuta que está aqui, que está se esforçando, a vocês, mulheres que estão com baixa autoestima, que estão buscando aí uma, é, um refrigério para sua alma. Não desanime, não desista. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem falando algumas coisas, e eu senti no meu coração de orar por ela, porque às vezes, gente, tem situações que eu não vou poder fazer nada, mas eu sei que o meu Deus, o meu Pai, o seu Pai, ele pode. Então, assim, não desanima, não, sabe? Eu fico emocionada de ver que tanto vocês, terapeutas, pastoras, e quem está aqui buscando porque precisa de uma cura, muitas mulheres falaram ali, eu preciso de uma cura da alma. E quantas vezes, gente, eu precisei de uma cura na alma? Quantas vezes o meu Deus me socorreu e eu fui curada? E não foi uma vez, eu não fiz só um curso de cura. Eu falo que a cura, gente, ela é permanente.
Por quê? Porque a gente vai tendo as frustrações, as decepções, as falhas, a gente vai se auto-sabotando, tem momentos da vida da gente que a gente se sente incapaz. Então, assim, a gente precisa continuar, né? E que vocês continuem ajudando outras mulheres, tenham empatia, olhe para o outro com amor, assim como Jesus olha para a gente, e vá em frente, viu? Obrigada por tudo, desejo uma noite maravilhosa para vocês. Se alguém, estou finalizando a aula aqui agora, mas se alguém quiser ficar aqui, eu vou fazer uma oração de agradecimento. Sinta à vontade se você quiser ficar, se você não quiser também. Uma excelente noite para você. Que Deus abençoe, viu? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso aqui. Eu sei, Deus, que o Senhor me colocou aqui por algum motivo. Não porque eu tenho capacidade, porque a minha capacidade vem do Senhor, mas eu me coloco diante do Senhor para ser um canal de bênção, de ajuda para aquelas que estão precisando. Eu oro por aquelas que estão em depressão ou em crise de ansiedade, que não às vezes não estão conseguindo levantar de uma cama, não estão conseguindo sair dessa baixa autoestima. Eu oro para que a sua cura alcance essas pessoas. Eu oro para que o Senhor venha com seu bálsamo. Eu oro para que o Senhor levante, Deus, pessoas para ajudarem. Eu sei que tem muitas pessoas precisando de ajuda. E eu quero pedir para que o Senhor, Deus, alcance essas pessoas. Obrigada por esse tempo, que o Senhor continue capacitando essas mulheres e esses homens a ajudar. Capacita com conhecimento, Deus. Capacita com a sua palavra. Capacita com ousadia e intrepidez, Deus, e que sejam aqui, cada dia mais, mulheres e homens dispostos a ajudar, a abençoar. Abençoa também, através dos recursos financeiros, levanta recursos financeiros para essas pessoas, terapeutas, capacita eles, dá inteligência, dá conhecimento, dá sabedoria, abre as portas, Deus, e que cada dia mais a gente possa romper para ajudar e servir e amar. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até breve. Pessoal do YouTube, obrigada. Boa noite. Obrigada por vocês estarem até agora. 11 horas da noite, até agora aqui conosco, viu? Beijo. Tchauzinho, pessoal. Não esquece de colocar lá no Instagram, não, pessoal. Vou mandar lá no grupo.